Hoje no Café Corporativo estaremos com Henri Cardin. O Henri, que é um já velho conhecido meu, grande companheiro de tela, nós já fizemos vários eventos juntos e hoje eu trago essa sabedoria aqui pela segunda vez no Café Corporativo. Até daqui a pouco. Oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Café Corporativo aqui no nosso canal 25. Hoje nós vamos falar com um grande amigo meu, Henri Cardin. O Henri, que é mentor empresarial, professor de MBA, de liderança e gestão, e vem falar com a gente a respeito disso, de gestão empresarial. Henri Cardin, seja bem-vindo novamente aqui ao Café Corporativo, né? Sim, é a segunda vez, é um prazer, um privilégio, uma honra poder falar com uma pessoa que eu admiro, respeito, profissionalmente e pessoalmente, né, Gnaldo? Nós que já tivemos juntos aí em várias telas, né? Não só aqui no Café Sim. Corporativo, mas em palestras, em eventos, em debates, fora da caixa, por exemplo, né? Exato. Importante debater ideias, porque quando você debate ideia, a pessoa sai com a ideia dela e com a outra ideia, então ela ganha, né? Então é diferente você trocar coisas. Eu troco um celular com você, você tem um, eu tenho um, cada um vai embora, continua com um, né? Agora, quando você troca ideias, a gente sempre ganha com isso, né? Então, acho que essa é a riqueza de poder sempre debatermos temas conceituais, temas atuais, falarmos sobre mercado, sobre o que a gente gosta, pesquisa, estuda, e então acho que é sempre bom ser confrontado. E acima de tudo, conversar com pessoas que a gente admira, porque essa admiração também, eu não podia deixar de falar isso antes da gente começar a entrevista, que eu também te admiro muito. Vejo que é uma pessoa que, acima de tudo, tem bom senso, mas tem cultura. Porque algumas pessoas, quando não têm cultura, é difícil ter bom senso, porque elas avaliam tudo por um único ponto de vista, mas por uma coisa muito boa. Henri, mais uma vez, gerir empresas, que é o nosso tema hoje aqui, depende exclusivamente de fazer uma faculdade? O que mais? Não necessariamente, né? Eu tenho fregueses que são incríveis, são geniais, e não tiveram formação acadêmica tradicional. Então, eles aprenderam no dia a dia, aprenderam de forma empírica, né, com observação, e os livros, por exemplo, eles foram construídos na história com observação. A pessoa observava, organizava aquele conceito e via que funcionava. A universidade ou a formação acadêmica, elas nos ajudam numa série de itens, né? Elas nos ajudam porque te ensina a viver em grupo, te ensina a respeitar a disciplina, respeitar o horário, organizar os tempos para caber todas as matérias, a lição de casa, os trabalhos em grupo, relacionamento, hierarquia. Então, você aprende muita coisa que o mercado corporativo ele vai te cobrar depois. Então, você tem essa possibilidade. Então, a resposta é não necessariamente, mas ajuda demais, porque, às vezes, eu encontro alguns casos de pessoas que trabalham 10, 20, 30 anos numa mesma companhia. Ela fala assim, não, eu vou te ajudar no seu negócio, Henri, fulano me ajudou no meu negócio, mas não deu muito certo. Eu falo, mas como assim te ajudou e não deu certo, né? E aí eu vou entender que essa pessoa tinha 20 anos, 30 anos de experiência numa única indústria. Então, às vezes, aquela indústria ela tinha um jeito de tocar o mercado. Então, você pode ter um relacionamento B2B, business to business, empresa para empresa. Aí você vai se relacionar com o consumidor final, o B2C. Então, o consumidor final para tomada de decisão ele é diferente. Ou ele entendia, dentro de uma grande corporação, ele entendia de um departamento, né, de um cantinho ele entendia. Então, quando ele tinha um problema, tinha uma demanda, ele solicitava o jurídico, solicitava o setor de recursos humanos, gestão de gente, solicitava o financeiro, controladoria, contabilidade, logística. E quando ele se torna um empreendedor, por exemplo, ou um profissional liberal, ele tem que tomar todas essas decisões sozinhos. Então, ele não é mais um departamento, ele tem que olhar de forma mosaica. Então, aí você exige que esse empresário ele tenha uma percepção e saiba tomar as melhores decisões. Então, por exemplo, é muito comum que um executivo tome decisões dentro de uma faixa. Então, ele pensa internamente, que é o senso de sobrevivência do ser humano, internamente ele pensa, eu não vou tomar nenhuma decisão acima dessa faixa, do que é o padrão, e nem abaixo dessa faixa. Por quê? Porque eu posso colocar o meu trabalho, a minha profissão, o meu emprego em risco.
Então, sempre ele vai tomar as decisões dentro desse parâmetro. Quando você vira empresário, você toma decisões sem esse parâmetro. Isso é uma mera referência. Então, se a pessoa que você vai contratar ela é genial, você contrata e não tem medo disso, porque isso pode trazer benefício. Então, quer dizer que gerir empresa não é simplesmente trabalhar com um departamento, não é dizer assim, não, eu sou o gestor da empresa, eu fico aqui atrás da minha mesa, controlo a entrada, controlo a saída, controlo quanto gasta, quanto entra e vejo qual é o lucro. Gerir empresa tem a ver com um conjunto de coisas. O empreendedor, ele tem um ímpeto, ele quer novidade. Às vezes, o empreendedor ele abre empresas, abre 1, 2, 3, 4, ele faz medos de coisas simultaneamente. Tá? Esse é o empreendedor. O empresário, ele é uma profissão. Então, o empresário, ele não nasce empresário, ele se torna empresário. O empresário nem sempre ele precisa fazer uma coisa nova. Ele pode pegar coisas tradicionais ou comprar a sua empresa que tem inovação, que tem novidade, tem esse ímpeto, e enquadrar aqui para que essa empresa gere lucro. Então, a função do empresário no planeta é gerar lucro, é gerar riqueza. Se ele terminar o ano apagando incêndio, pagando as contas, pagando aluguel, água, luz, telefone, fornecedor, colaboradores, ufa, terminou um ano, ele foi só um gestor, ele foi só um bombeiro, né? Só apagou incêndio e não gerou riqueza para ele, para a família dele, né? Então ele não gerou riqueza. Se ele não gera riqueza, então em tese ele não foi um empresário competente. Esse é o desafio. Então, para ele ser um empresário competente, ele pode não ter escola formal, ele não foi para o banco de universidade, para o banco de faculdade, mas ele adquiriu algumas expertises. Ele foi entender o que era finanças. Por quê? Ele tinha que tomar dinheiro no banco. O banco não podia passar perna nele, fazer vendinha casada, eu te empresto 100 mil, você deixa 30 mil aqui para render, para eu poder bater minhas metas. Não. Ele teve que entender o que é finanças para ele saber qual dinheiro era mais barato, qual tipo de risco que valia a pena ele tomar. Então, se ele não estudou de forma formalmente, né, ele não foi para a cadeira universitária para aprender finanças, ele teve que aprender na marra, ou num curso de finanças, ou no intensivo de finanças, ou no dia a dia de finanças, de forma empírica, ele foi aprender finanças. Logística, recursos humanos, direito, contabilidade, vendas, marketing, isso ele foi também aprender, ou na vida, no dia a dia, a duras penas, né? Ou ele voltou para o banco da escola. Então, obrigatoriamente, o empresário, todo empresário, ele necessita conhecer os pilares do que é uma gestão, do que é administrar uma empresa. Sempre que ele se furta disso, ele foge disso por algum motivo, eu tenho horror a finanças, eu tenho horror a gestão de gente, eu tenho horror a vendas, eu tenho horror a marketing. Sempre que ele fez isso ou faz isso, ele volta a ser o empreendedor, né? Ele deixa de ser o empresário eficiente, ele vai ter problema. Então, quando você pega um processo falimentar, uma empresa que teve problema, uma empresa que estava coisada, que estava fazendo voo de galinha, né? Eles me procuram quando tem voo de galinha. Ele começa a faturar muito, cai. Começa a faturar muito, cai. Então, eles me procuram. Henri, não sei o que está acontecendo. Ou, quando ele tem teto de vidro, ele chega no limite de faturamento, não consegue passar daquilo de jeito nenhum. Então, ele me procura. Ou quando está abrindo algum negócio. E, geralmente, eles têm uma queixa do empresário brasileiro, quando me procura, ou às vezes fora daqui, ele tem uma queixa. Henri, eu estou com um problema de dinheiro, um problema financeiro. E eu digo para ele que isso não é verdade. E ele fica bravo, geralmente. Como não é verdade, né? Por quê? Se fosse um problema de dinheiro, você punha dinheiro e estava resolvido o problema. Então, vamos imaginar. Henri, o problema é dinheiro. Então, vamos vender o carro, vender a casa, vamos hipotecar alguma coisa e vamos resolver o problema. Pronto, acabou. Nunca mais tem problema. E não é verdade, porque ele tem o problema, passa 6 meses, 1 ano, problema financeiro de novo, aí toma dinheiro do banco, refinancia o dinheiro do banco, refinancia o carro, refinancia a propriedade. Então, significa que o problema não era financeiro. Ele tinha um problema, talvez, de equipe de vendas, um problema de estratégia de posicionamento de mercado, um problema de logística, um problema de gestão de gente, e isso culminou, isso resultou, reverberou no financeiro. Então, ele dá uma sensação que é financeiro. Então, para resumir a minha fala, para concluir essa minha fala, às vezes ele tem ali uma alergia, uma coceira, vou passar uma pomada, porque o problema é a pomada. Não é.
Às vezes alergia a alguma coisa que ele ingeriu, algum remédio, algum alimento. Então ele precisa entender a profundidade do problema para ele eliminar o problema. Senão, ele vai ficar sempre voltando, fazendo esse looping. Passa a pomada, volta, passa a pomada, volta, passa a pomada, volta. Então, e aí ele não consegue se estabelecer como empresário e gerar riqueza. Legal, Henri. Você estava falando a respeito de todos os departamentos da empresa e o quanto que isso é importante, né? Então, quando um empresário se abre, de uma maneira geral, ele vai aprendendo todos os outros campos também, vai ganhando habilidade. Faz sentido o que eu estou falando? Total, ele é o keep, né? Ele é tudo. Ele centraliza, toma as decisões, faz isso muito rápido e com muita competência. Só que com o tempo isso vira uma armadilha, né? O que era o ponto forte dele, que era centralizar e tomar as decisões e resolver as coisas, com o tempo acaba sendo um ponto fraco, porque ele não consegue mais delegar, ele não consegue multiplicar, ele não consegue crescer, porque ele tem que estar à frente de todos os problemas, todas as situações. Então, o desafio do líder, o sujeito líder, o líder é um sujeito que produz novos líderes. O líder, ele gera autonomia. A partir do momento que você não consegue deixar o seu filho comer sozinho, trocar de roupa sozinho, tomar as decisões dele sozinho, você não está gerando autonomia no seu filho. E quando a gente traz isso para o mundo empresarial, para o mundo corporativo, é a mesma coisa. Eu preciso que meus colaboradores, eles tenham autonomia e que eu produza novos líderes, para que eu possa pensar em inovação, que eu possa pensar coisas, planejamento estratégico e não ficar só na operação. Essa é um grande desafio do empresário, ele deixar da operação, ficar na operação e passar a parte estratégica, já que ele aprendeu como funcionam os departamentos e ele consegue delegar isso para outras pessoas, até mais competentes e mais focadas que ele naquele departamento, que vão se atualizar constantemente em TI, vão se atualizar em finanças, vão se atualizar em marketing, em vendas, vão se atualizar e vão deixar a empresa muito mais forte. E ele pode se ocupar da estratégia da empresa, da inovação, do crescimento e do futuro da empresa. Muito bom. Henri, ótimo. Agora a gente já entendeu um pouquinho esse seu ponto de vista, essa sua forma de enxergar a empresa, que é bastante interessante mesmo e didática. Nós vamos fazer um intervalo e na volta eu quero falar um pouquinho a respeito de gente. Feito? Combinado. Até daqui a pouco. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar sobre a estimulação de convívio social do idoso. Ao longo da vida é natural que o nosso círculo de amizade diminua, porém nós somos seres sociais e a todo momento e a todo instante precisamos se socializar. E o papel do cuidador é este, é trazer novamente o idoso para a sua interação social, seja com amigos, familiares e até mesmo em bares, restaurantes, em eventos culturais e tudo mais. Então, vamos trazer novamente os idosos para interagir conosco. Eles têm grande sabedoria. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. De volta aqui ao nosso Café Corporativo de hoje com o Henri Cardim. Henri, que é meu brother já de bastante tempo, aí, que nós já trabalhamos em diversas telas juntos, né, Henri? Sim, e claro. hoje está aqui pela segunda vez no Café Corporativo e agora, nesse segundo bloco, eu quero falar um pouco sobre gestão de pessoas. Henri, gerir pessoas, o quanto que isso é importante para uma empresa? Vamos pensar, tudo eu consigo comprar. É possível e provável que os concorrentes tenham o mesmo computador, o mesmo software, mesmo televisão, mesmo ar-condicionado, mesmo tudo, mesma cadeira, inclusive. Então, o que ele consegue copiar? O que é hardware, o que ele consegue enxergar. Gente não consegue copiar. Então, isso se torna um diferencial comparativo e competitivo. Como que eu vou concorrer com uma empresa gigante? Ela é gigante, compra o software mais caro, o equipamento mais caro, tudo mais caro. Então, se eu tenho uma empresa grande, tenho 100 colaboradores, se essa empresa é uma empresa rica com 100 colaboradores, e ele errar em um colaborador, ele errou em 1%. Agora, se eu tenho 2 colaboradores e errar em um, eu errei em 50%. Então, primeiro desafio, o que é mais importante, recrutamento ou seleção? Quem falou aí, pensou seleção, errou rude. Por quê? Se eu tenho 10 candidatos aqui, malemar para aquela vaga, ou não são adequados para aquela vaga, são ruins para aquela vaga, eu estou com pressa, eu vou pagar o preço da pressa. Eu vou trazer os 10 aqui, e na hora de eu escolher, eu seleciono o menos ruim. Então, eu vou ter um colaborador para aquela vaga não adequado.
E aí eu vou gastar dinheiro, treinamento, tempo. Ah, tem você, vai você mesmo. Ah, o currículo estava ali já fazia 2 anos. Ah, é um amigo que me indicou. É uma pessoa que estava desempregada e precisava muito. Ou era um parente que estava precisando. Então, nesse momento, você tomou uma decisão equivocada, né? Então, você tinha 2 colaboradores, errou na contratação de um, errou em 50%. Agora, se eu recruto, vejo que eu preciso exatamente, recruto 10 pessoas, ótimas e boas, para aquela vaga, para aquela remuneração, e seleciono uma, ela vai ser ótima ou boa. Então, é um desafio gigantesco para as empresas saberem que eu quero ter o melhor produto, o melhor profissional. Tá, investiu 1 milhão, investiu 100 mil, investiu X mil reais. E aí, na hora de pagar o colaborador, eu quero pagar ele o menor salário possível. Eu quero pagar o piso da categoria, eu quero pagar o osso para ele. E como que eu vou ter o melhor colaborador? Eu ouço, às vezes, a gente me contando, que chegam aqui, são profissionais liberais, engenheiros, arquitetos, dentistas, médicos, e eu falo, poxa, e quanto você paga? Ah, não, é um estágio não remunerado. Pera lá, você quer ter um ótimo estagiário, que ele cresça e te ajude, e você quer que ele trabalhe de graça, ele tem que tomar banho, escovar os dentes, gastar dinheiro com ônibus, com transporte, com comida, para arrumar o cabelo, arrumar a maquiagem, e você não quer pagar nada? Então, é um desafio, sim, focar em gente, gestão de gente, e não é recursos humanos, porque o humano não é um recurso. Recurso, quando você pega uma resma de papel, você arranca um papel, arranca outro, é tudo igual. Gente, não. Tudo é diferente. Então, é gestão de gente. Isso é o coração da empresa. Agora, tem um detalhe também. Eu posso melhorar essas pessoas que trabalham comigo. Não é só no recrutamento ou só na seleção. Porque eu posso contratar uma pessoa que no início é excelente e posteriormente ela se desmotiva, perde sentido para ela trabalhar comigo e ela deixa de trabalhar bem. Como o contrário também é verdadeiro. Eu posso melhorar uma pessoa e ao longo do tempo desenvolver sentido no trabalho dela. Faz sentido isso que eu estou falando, Henry? Sim, porque se, é igual um relacionamento, um casamento, uma amizade, se ela não for nutrida, ela vai morrer, ela vai definhar. O colaborador é igual. Agora, se eu errei na partida, se eu errei no começo da contratação, na minha seleção, e aí é uma Brasília amarela, eu coloco roda gaúcha, coloco som, coloco banco em couro, farol xenon, que carro que é agora? É uma Brasília amarela. Então, às vezes, a pessoa não está adequada. Lembra o quadradinho, o redondinho, o triângulo? Tem que encaixar. Se ela não está adequada, ela vai sair mais rápido, vai sofrer e vai te dar prejuízo, né? Agora, se eu acertei na contratação, é mais simples para eu poder desenvolver essa pessoa e mantê-la aquecida. É a história do carvão. Eu tenho que manter ele aquecido, senão ele apaga. Então, o treinamento, o desenvolvimento da pessoa é tão importante quanto. Então, não adianta eu pegar e falar igual banho. Ah, tomei banho, já não preciso tomar banho nunca mais. Não, vai tomar banho sempre, vai se manter, vai se alimentar sempre, como tem que nutrir o intelecto, o respeito, a motivação, o desejo dessa pessoa. A gente tem que ter esse papel. E não é reter o talento, deixar ele amarrado, a perna dele amarrada na empresa, ou reter o amor em casa. Você tem que ter condições tão legais, tão deliciosas, que a pessoa queira voltar para casa, que o seu cônjuge queira voltar para casa, que o seu filho queira voltar para casa depois de sair de casa para a universidade, o seu colaborador não queira trabalhar no vizinho pelo mesmo salário, pela mesma remuneração, ou às vezes até menos. Sim. Eu pego uns casos que ele vai para outra empresa para receber menos. Como o contrário também é verdadeiro, né? Porque às vezes ele tem uma oportunidade de trabalho com uma proposta de salário um pouquinho maior e não vai, porque ele está aprendendo tanto contigo que ele não quer sair, não é verdade? Porque o trabalho ele serve para suprir 3 pilares aqui dentro, né? Então, para suprir a remuneração, é remunerar de forma honesta, adequada, o que foi combinado. Segundo, se você sentir prazer, nossa, acordo cedo, vou trabalhar, tem um monte de coisa para fazer, eu me sinto feliz ali, porque eu estou produzindo ali, então eu tenho prazer, tenho felicidade. E o terceiro, eu preciso me desenvolver. Então, quando alguém me fala, eu estou nessa empresa há 10 anos, às vezes, ele aprendeu no primeiro ano, nos outros 9 anos, ele deu Ctrl-C, Ctrl-V, ele não se desenvolveu. E o desafio nosso, enquanto seres humanos, é que nós temos esse desenvolvimento com o trabalho, com o dia a dia, com o cotidiano, que nós sejamos diferentes de quando nós entramos na empresa. Às vezes você pega um crachá, fala, esse crachá tem 10 anos, tem 5 anos. Tá, a pergunta que fica é, vamos pegar o seu LinkedIn, o seu currículo nesses 5, 10 anos, vamos ver o que ele foi acrescentado, o que ele foi melhorado, o que ele foi modificado na história e no período que você está aqui, que você contribuiu com a empresa e foi remunerado por isso. Porque muitas vezes ele tem uma experiência de 10 anos, não. Ele tem uma experiência de 1 ano repetida 10 vezes. Exatamente. Ele sempre fez a mesma coisa. Mas isso também, eu vejo que existem algumas pessoas, elas gostam daquele negócio de permanecerem lá quietinhas naquele cantinho. Então, eu imagino também que o gestor ele vai trabalhar mais enfaticamente com aquele que se abre para novas oportunidades. Faz sentido?
Então, eu acho que essa sua colocação, Aguinaldo, ela é bastante inteligente, porque muitas pessoas acreditam que todo mundo quer virar diretor. Então, todo mundo tem que ter essa motivação, esse negócio, essa coisa de querer novidade. Isso tem hora que enche o saco, isso atrapalha. Né? Eu quero um lanche que chegue com cara de lanche, com cheiro de lanche, com gosto de lanche, não quero nada novo. Então, algumas funções, eu preciso ter um colaborador que esteja focado naquilo que gosta daquele jeito. Então, a contabilidade tem que ser igual, tem que ser sempre daquele jeito, bem feita. Né? Eu tenho que inovar, posso inovar em outras coisas. Então, eu preciso entender o arquétipo, o estilo de personalidade do meu colaborador para encaixá-lo em uma profissão, ou numa vaga, ou num departamento, que tem a ver com o estilo dele, com a personalidade dele. Então, por exemplo, se eu quero alguém que seja dinâmico, que tenha ideias novas, etc., eu vou colocar no marketing, eu vou colocar num departamento da indústria, eu vou colocar na venda. Agora eu quero alguém mais equilibrado, alguém que pense planejamento médio e longo prazo, eu vou colocar em outro departamento. Né? Então, eu preciso respeitar isso. E quando eu respeito isso, ele consegue produzir mais. Imagina se eu pego um sujeito de TI e coloco ele na área comercial. Nem sempre funciona. Eu pego um engenheiro e coloco na área comercial. Nem sempre funciona. Né? Então, às vezes, as pessoas falam, nossa, o comercial ganha mais. Tá, mas ele vive o dia inteiro na montanha-russa. E alguns gostam, né? Alguns gostam, outros e ele está preparado para isso. E se o coração dele é bom para isso, ele vai ficar feliz, não vai adoecer. E a sua palavra foi perfeita, porque tem pessoas que são colocadas na função errada. Nossa, você está indo bem. Deixa eu mudar você de departamento, fazer um job rotation aqui com você, vou colocar você em outro lugar. Você acaba com a pessoa. Ou aquele caso clássico, né? Eu pego um bom vendedor e transformo ele em gerente. Aí eu perco um bom vendedor e ganho um péssimo gerente. Né? Porque a qualidade dele não era ensinar as pessoas, porque o gerente ele tem que fazer gestão. Esse é o desafio. Não é fazer a venda, é fazer a gestão. E lembra que se eu sou um gestor, eu já virei um líder. E o líder tem que produzir novos líderes. O líder, ele precisa gerar autonomia e não ir só fazer, que é o que ele fazia quando era operacional, quando ele era um vendedor. Muito bom, Henry, excelente. O papo está tão bom que eu vou te chamar para participar um pouquinho mais com a gente. Eu vou fazer um intervalo agora e a gente volta para mais cafeína com Henry Cardin. Até daqui a pouco. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Henry Cardin. Ele ficou aí com a gente, olha aí. Muito obrigado, viu, Henry, por ter tido um pouquinho mais de paciência aqui com o nosso programa. Agora, me diz uma coisa, Henry, a gente falou sobre todos os problemas que vão surgindo, todos não, né, mas alguns problemas que vão surgindo ao longo do dia a dia de um empresário, de uma empresa, de uma corporação. Eu pergunto, tá, e a solução? Qual é a solução? Primeiro, tomar boas decisões, né? A palavra decisão, espacinho, cisão, é você cortar, abrir mão de alguma coisa. Então, eu preciso tomar decisão a todo momento. Se eu não sou especialista em gestão de gente, eu vou contratar alguém. Uma agência é muito mais barato do que eu ficar errando sozinho. Eu vou ter que aprender a contratar gente, porque o desafio da vida é nós não pensarmos que gente é o meio, gente é o fim. Eu preciso imaginar que a pessoa que eu vou atender é uma pessoa e minha empresa é composta de gente. Isso sim é o DNA, isso sim é o diferencial comparativo. Então, a gente treinar é caro. Como diria nosso amigo Rolim, o ex-presidente fundador da TAM. Treinar é caro. Não treinar é muito mais caro. Você fica com alguém ali dentro que não é bom, que estraga a empresa, prejudica a empresa. Então, o desafio é desenvolvimento, é focar em gente todos os dias, todos os dias. Gente feliz gera resultado. Gente confortável e bem treinada gera resultado, gera riqueza. Esse é o desafio do empresário. Muito bom. E o interessante é que nós, aqui no Café Corporativo, nós falamos muito com a pequena e média empresa. E a pequena e média empresa, gente, normalmente não treina. Sabe por que não treina? Porque acha que não precisa, acha que o próprio dono treina, ou às vezes acha que não tem dinheiro para treinar. E aquilo que o Henry falou, na minha opinião, é uma grande sabedoria. Treinar pode ser até um pouco caro, mas não treinar é muito mais caro, porque o quanto se perde, o quanto se desperdiça por não treinar, o quanto que não se vende por não treinar, o quanto que o tempo é caro e o quanto que você, depois lá na frente, vai perceber que aquele colaborador não treinado, ele já não serve mais para a empresa e o quanto que ele está sendo nocivo para a empresa. Né? Henry, muito obrigado por ter ficado com a gente aqui no Café Corporativo. Você é sempre uma enciclopédia e vou te chamar mais vezes, viu? Será um privilégio, é um prazer, uma honra
aqui no Café Corporativo, podendo compartilhar, porque quanto mais a gente compartilha informação, conhecimento, mais ele multiplica. Né? Muito bom. O Henrique começou falando isso e conclui com essa fala que eu concordo 100%. Você que está em casa, continue vendo o Café Corporativo aqui na TV também toda terça à noite e com as suas reprises, mas também no nosso YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo. Na próxima semana, nós voltamos aqui com o Café